Desculpem, um pequeno problema técnico aí. Acontece coisas da modernidade. A gente vai tentar falar um pouquinho do tratamento antiviral e da cloroquina, que tem alguma ação antiviral, mas tem uma ação imunomoduladora também um pouquinho. Bom, sobre conflito de interesse, é importante destacar que essa apresentação não possui conflito de interesse, nem mesmo ideológico, né, que tem sido um grande problema nessas discussões agora. Então, não há nenhum conflito de interesse, seja com indústria farmacêutica ou seja de fundo ideológico aqui. Bom, primeiro, vou dar uma explicada básica, uns 20, 25 minutos, mas nos primeiros 10 minutos eu queria explicar como é que funciona o processo para a gente descobrir se a gente deve usar ou não uma medicação para uma doença qualquer que seja. Então, a gente tem uma escala de evidências na qual a gente se baseia para fazer medicações ou não fazer medicações. O que é mais básico nessa escala são os estudos in vitro, estudo em teste de ensaio, que a gente vê se funciona fora de seres vivos e a molécula tem que passar nesses testes para a gente achar que é uma boa ideia utilizá-la. Depois a gente tem pesquisa em animais, seja em macacos, cobaias, camundongos, ratos. E os estudos em animais são uma prova principalmente de segurança e se esses estudos se mostrarem benéficos, aí sim a gente passa para estudos em humanos. Em estudos em humanos, a gente tem editoriais, opiniões, ideias, e começam os relatos de casos dos primeiros usos em humanos. Depois uma série de casos, um número maior de humanos. Depois estudos que chamam caso controle, comparando pessoas que usaram e não usaram, que isso é importante. E depois a gente precisa de trials randomizados, que é um trial aleatório, no qual se sorteiam pessoas semelhantes para tomar ou não tomar a medicação. Isso tudo é importante, esse sistema, porque a gente precisa de segurança para prescrever medicações. Quando que a gente pode usar medicações que não tem nenhuma comprovação científica até o momento? Então, dois casos. Uma doença que a mortalidade é tão elevada que qualquer evento adverso seria desprezível. E uma esperança que fosse de um efeito benéfico seria suficiente. Um exemplo anedótico disso é uma queda livre, por exemplo. Você está caindo num avião, alguém te oferece um paraquedas, fala, olha, não sei se esses paraquedas funcionam ou não. Mas você quer ou você prefere pular sem paraquedas? Qualquer coisa vale. Se quiserem te dar uma asa de isopor, você quer, porque a mortalidade em queda livre é 100%. Ou quando tem um efeito intermediário facilmente verificável. Por exemplo, o paciente não está respirando. Aí você entuba o paciente e põe uma máquina para respirar por ele. Ele volta a respirar. Então, a gente não precisa de um trabalho mostrando que aquela máquina ajuda, porque o efeito é obviamente verificável. Covid não se enquadra no primeiro critério. A mortalidade global de Covid tem vários estudos em andamento, mas pode girar em torno de 0,4, 0,5, 0,6, nos piores cenários 1%. Portanto, 99% das pessoas vão se recuperar espontaneamente, de modo que não vale a pena usar medicações sem segurança atestada, com um efeito benéfico provável, mas que também pode ter um efeito maléfico e piorar essa mortalidade. 99% das pessoas vão se recuperar. Vamos começar falando da droga provavelmente a mais polêmica, né? A droga que virou razão de briga de família, de divórcio, que é a cloroquina. Então, a cloroquina e o seu derivado, a hidroxicloroquina, são duas drogas que são muito conhecidas há muito tempo, são usadas em doenças principalmente reumatológicas, lúpus principalmente, e é uma droga que tem sim uma ação in vitro, que é conhecida há muito tempo. Para Epstein-Barr, que é o vírus da mononucleose, para ebola, foi amplamente estudado, para o vírus da gripe, influenza, para dengue, para chikungunya e para mais de 10 vírus. Tem um monte de estudos que mostram que no laboratório você coloca lá as células infectadas pelo vírus, coloca cloroquina e realmente funciona. Mas estudos em vivo que testaram em seres humanos, nada, zero, nenhuma eficácia. Um argumento é que assim, não dá tempo de estudar porque a pandemia está aí, as pessoas estão morrendo, mas essa droga vem em estudo há mais de 10 anos para todos esses vírus e nunca funcionou. Não faço ideia de por que algum dia alguém achou que para esse vírus iria ser diferente isso. Mostrar alguns casos que são curiosos de como as coisas nem sempre funcionam como a gente pensa. Apesar de cloroquina ter um efeito antiviral, quando ela foi usada em Epstein-Barr, o que foi visto foi um efeito paradoxal. Ele aumentou a replicação viral em células de linfoma de Burkitt. Então, não é para todos os vírus que funciona. De novo, por analogia, não é porque ela tem ação para vírus da dengue, assim, que vai ser ótimo para o SARS-CoV-2. Mas para a maioria dos vírus é verdade que funciona. E para a ebola foi testado isso.
Para a ebola in vitro, inibiu-se a replicação viral, mas quando fizeram estudos em vivo, não em seres humanos, mas em cobaias, ratos e hamster, ou não teve diferença de mortalidade, ou teve piora da infecção. Então, é perigoso usar essa medicação, porque pode ser que tenha, como teve já no caso do ebola, uma piora da infecção. O único jeito da gente ter certeza que isso não vai acontecer é fazendo estudo e não dando empiricamente para todo mundo. Um argumento muito utilizado quando vai se discutir os estudos que repetidamente têm mostrado a ineficácia da cloroquina e hidroxicloroquina é que a droga tem sido utilizada de maneira tardia. Todo mundo fala, porque usam quando o paciente já está morrendo, quando o paciente está na UTI, tem que usar logo de início, no precoce, nos primeiros sintomas. E é o que foi feito em influenza, que é um outro vírus, foi feito um trial randomizado, o melhor modelo de estudo científico, onde se sorteou, um grupo tomava placebo, que é nada, outro grupo tomava a droga, tomava cloroquina, e esses pacientes ficavam tomando para prevenir o resfriado, a gripe, na verdade, e porque tinha ação contra a gripe, a cloroquina. E esse estudo foi publicado lá, um estudo com quase 1.500 pacientes, e nenhuma diferença, 8 versus 9% de frequência de gripe. Então, esse estudo não serviu nem usado muito precoce, que é antes da doença. Para a dengue, in vitro teve inibição de replicação viral e tem um trabalho da melhor metodologia possível, que é um estudo prospectivo, que sorteou os pacientes, deu placebo para um grupo, deu cloroquina, os pacientes eram iguais, não tinha mais grave, deu nos pacientes que internaram com dengue e, de novo, nenhuma diferença entre cloroquina e placebo no desfecho dos pacientes. É um estudo no Vietnã, que mostrou que, apesar de cloroquina ter efeito in vitro, em vivo não mudou o desfecho. E em chikungunya, que a gente teve uns 4 anos atrás aqui no Brasil, uma epidemia, de novo, in vitro, parecia muito promissora a medicação. Só que quando foi usada em macacos, piorou o desfecho. E em primatas, piorou as complicações crônicas. O Dr. Wilton, que é reumatologista, sabe que um grande problema da chikungunya é o paciente fica com artrite crônica meses depois, às vezes anos depois da infecção por chikungunya. E os pacientes que tomaram cloroquina tiveram uma piora significativa do número de articulações envolvidas. No grupo placebo, 1 articulação e meia, no grupo de cloroquina, quase 3,5 articulações envolvidas, porque a cloroquina piorou a resposta do organismo adaptativa ao chikungunya. Mas ainda assim, parece que se merecia dar uma chance para a cloroquina, uma doença nova. Quem sabe nessa doença não funciona. Isso foi feito num trabalho muito bonito, nesse trabalho que foi bem no início acho que foi fevereiro ou março, bem no início da pandemia, e eles fizeram, em macacos, usaram todo tipo de uso de cloroquina que você possa pensar. Esse aqui é um grupo controle. Aqui à esquerda, o segundo é alta dose, começando no primeiro dia de doença, depois baixa dose, alta dose com azitromicina, baixa dose no D5, já quando os macacos estavam graves, e PrEP é uma profilaxia pré-exposição. Eles começavam a droga 7 dias antes de infectarem os macacos, propositalmente. Então, eles mediam o nível de cloroquina no sangue dos macacos, faziam a inoculação do vírus, tudo muito bem controlado. E esse é o SARS-CoV-2, esse é o vírus da Covid-19. E analisaram todos os parâmetros, alta dose, baixa dose, com azitromicina, sem azitromicina, uso profilático, e não teve nenhuma mudança na carga viral que foi dosada desses macacos. Numa situação normal, esse estudo seria mais do que suficiente para interromper o desenvolvimento de droga. Qualquer droga que não passe no estudo em animais é interrompido, ela não vai para estudo em humanos. Porque não mostrou benefício, não vale a pena você expor humanos à droga, né? É assim, próximo, vamos tentar outra coisa que essa deu errado. Mas não sei por que alguém teve uma ideia de vamos continuar com a hidroxicloroquina. E aí foi publicado esse que foi o estudo que impulsionou no mundo todo o uso quase desesperado de cloroquina. O estudo de cloroquina, esse estudo do Dr. Didier Raoult, foi um francês, ele pegou 26 pacientes e comparou com 16 controles. Já é muito estranho, porque esses 16 controles, que são pacientes que não tomaram cloroquina, eram tratados em outros hospitais, de outra maneira. E os 26 pacientes eram no Hospital Universitário de Marseille, que era o hospital dele, do pesquisador. E ele decidiu que ele queria ver se esses pacientes tinham vírus no nariz no D6, e esse ia ser o critério de melhora dele. Ele escreveu também, chamam de endpoints secundários, que são outros critérios que ele acha importantes.
febre, duração da hospitalização, morte, que eu acho, inclusive, um critério bem mais importante do que cultura no nariz, né? Se a pessoa vai morrer ou não. Mas o Dr. Didier preferiu considerar a morte um desfecho menos importante do que a cultura do nariz. O resultado no 6º dia foi que 70% dos pacientes que tomaram cloroquina negativaram o vírus no nariz, contra 12% do que não tomaram. E esse dado foi alardeado como dado, olha, cloroquina diminui a carga viral no nariz no 6º dia dos pacientes internados, logo, cloroquina salva pessoas. E nada mais falso, nada mais falacioso. Ele não menciona várias coisas nos resultados ou tabelas. Quando a gente vai ler o trabalho com muito cuidado, coisa que as pessoas não fazem, né? As pessoas embarcaram em defender ou não defender a droga, mas quando a gente para ver o trabalho, a gente vê que dos pacientes, um paciente foi embora, um paciente parou por náusea, 3 foram para UTI e um paciente morreu. Esses 6 pacientes que estavam tomando cloroquina simplesmente foram excluídos da análise. Porque se eles forem incluídos, os resultados não serão tão bons. Então, o Dr. Didier Raoult, ele pegou, fez um estudo, deu a cloroquina para os 26 pacientes, tirou 6 pacientes no qual o desfecho foi ruim, e aí analisou só os que deram certo. Isso tem uma desonestidade intelectual razoável, e se a gente analisa os dados todos, brutos, funciona da seguinte maneira. Esse é o principal estudo de defesa da cloroquina. A internação em UTI no grupo de cloroquina foi 11%, e no grupo que não tomou cloroquina foi 0%. A mortalidade no grupo que tomou cloroquina foi de 4%, e no grupo controle foi 0%. Vou repetir para vocês, dos 16 pacientes que não usaram cloroquina, ninguém morreu e ninguém foi para UTI. E nos pacientes que tomaram cloroquina, o estudo do maior defensor da cloroquina, 11% foi para UTI e 4% morreu. Esse estudo foi publicado, a revista se desculpou por ter publicado o estudo, tal qual aconteceu no Lancet agora, todo mundo acompanhou, só que com muito menos publicidade, e ele continuou defendendo a droga. Ele fez esse segundo estudo, que era um estudo de 1.000 pacientes. Ele se empolgou com o primeiro estudo, e aí ele fez algo curioso. Fala que a droga é muito segura, mas ele excluiu 350 pacientes que tinham contraindicação cardiológica. Então, mais ou menos 1/4 do total de pacientes não pôde tomar a droga. Lembre-se que atualmente estão se advogando dar cloroquina para todo mundo, mas no próprio estudo do defensor da cloroquina, ele excluiu os pacientes que tinham qualquer coisa no coração. Ele pegou pacientes muito bonzinhos, 43 anos de idade, 80% não tinha nenhuma comorbidade, não era hipertenso, não era diabético, pacientes jovens, com score de gravidade bem baixo, em 95%, e 77% não tinha nada ou quase nada na tomografia de tórax. Pacientes que provavelmente melhorariam sem nada. Isso aqui é o melhor paciente, eu já tratei centenas de pacientes assim, e isso não dá nada. Mortalidade, 1%. É alto. Para essa população, é muito alto. E hospitalização de mais que 10 dias, de 3%. 1% em UTI. Então, ele descreveu esse grupo, sem um grupo para comparar, todo mundo tomou cloroquina nesse grupo, com resultados bem ruins. Daí começaram a sair estudos maiores, independentes, não desse pesquisador, como esse estudo aqui, que era uma observação de pacientes hospitalizados com Covid-19. E aí ele mostrou que os pacientes que tomaram hidroxicloroquina morreram 32% desses pacientes. Olha aqui que eram muitos pacientes, eram 1.400 pacientes. 32% morreram. E quem não tomou hidroxicloroquina morreram 15% dos pacientes. 2,5 vezes risco maior de morrer com cloroquina. Isso não é honesto, o estudo, porque os pacientes podem ser diferentes. O que o pesquisador fez, o autor fez muito conscientemente, ele usou scores para casar os pacientes, para ver se os que estavam com cloroquina não eram mais graves. A cloroquina não teve nada com a mortalidade. E parece que foi isso mesmo que aconteceu. Só que aconteceu, mostrou que não fez diferença nenhuma depois que ele fez isso. Então, ele tentou casar os pacientes que tomaram e não tomaram cloroquina com a mesma gravidade, e aí o risco relativo virou de 1. Significa que não fez a menor diferença você tomar cloroquina ou deixar de tomar cloroquina pelas análises multivariadas ou com esse propensity score, que é uma ferramenta matemática que se usa. Bom, depois desses estudos aí, já devia ser suficiente, mas como continua-se falando disso, fizeram um estudo mais interessante, porque toda a alegação de que o paciente hospitalizado começou tarde, tinha que começar quando estava em casa. E esse estudo, que é da Global Rheumatology Alliance, que eles fizeram com a Universidade de Johns Hopkins nos Estados Unidos, triaram pacientes, com 121 pacientes que já tinham doenças reumatológicas, que alguns recebiam hidroxicloroquina antes de ter Covid, às vezes por anos. Mais precoce que isso é impossível. O sujeito tomava hidroxicloroquina há 5 anos, e aí ele pegou o Covid.
Então, se o uso precoce é importante, nesses pacientes vai ser ótimo, eles já estão com cloroquina. O que aconteceu? Metade dos pacientes precisaram ser hospitalizados. Pode vir um segundo argumento. Não, mas são pacientes que tinham doenças reumatológicas, lúpicos, por exemplo. Aí eles compararam nos lúpicos os que tomavam cloroquina e os que não tomavam cloroquina. E qual foi a diferença de hospitalização? Nenhuma. Dentre os lúpicos, com e sem cloroquina, interna, fica com a mesma gravidade, cloroquina não diminuiu 1, gravidade, com uso muito, muito precoce. Isso é um estudo suficiente para acabar com a profilaxia, achar que a cloroquina previne alguma coisa. Era suficiente para não prescrever a droga, a comprovação de falta de eficácia. E aí começaram a surgir alguns relatos um tanto alarmantes. O JAMA Cardiology, que é um jornal de cardiologia, publicou esse estudo não muito grande, um estudo relativamente pequeno, com 47, 71 pacientes, mostrando um aumento do intervalo QT, que é uma alteração do eletrocardiograma que predispõe a arritmias. E isso acontecia em até 20% dos pacientes, com hidroxicloroquina ou hidroxicloroquina mais azitromicina. Isso chamou a atenção e se seguiram outros estudos. Esse do Veteran Affairs, que é o Hospital de Veterano nos Estados Unidos, com um número já um pouco maior de pacientes, com cerca de 300 pacientes aqui, e eles mostrando que os pacientes que tomavam hidroxicloroquina e hidrox mais ácido tinham o dobro de mortalidade, 27%, 22%, do que os que não tomavam, derrubando aquela premissa que quem toma cloroquina não morre. A gente não sabe se isso é um viés por ser um estudo retrospectivo. Esse estudo não é o do Lancet, viu? O do Lancet a gente não vai nem citar ele, porque foi o estudo que foi retirado. E esse estudo aqui foi publicado, e esse é um estudo robusto. Ele é um estudo que estudou hidroxicloroquina com ácido, sozinha, só ácido e nenhuma droga. E nesses 1.400 pacientes, o que ele viu? Ele viu de novo que tinham arritmias cardíacas importantes, em 11% de um grupo, 14% do outro, 7% do outro, e quem não tomou nada, 6%. Então, arritmias cardíacas eram muito mais frequentes nesse grupo que tomava hidroxicloroquina com ácido. Inclusive, a proporção de morte era 25%, 20%, 10% e 12%. O dobro quem tomou hidroxicloroquina com ácido. Pode ter um viés, por ser um estudo retrospectivo, mas o que chama atenção é o seguinte: a gente não esperava mais arritmia, esperava menos, porque quem tem propensão a ter arritmia não é dada a droga, você prefere não dar a droga. Ter mais arritmia num grupo que já é selecionado para não ter predisposição é bastante preocupante. Baseado nesses estudos, quais que são as posições das maiores sociedades médicas do mundo? Isso aí foi agora, faz 2, 3 semanas atrás, o American College of Physicians, o Colégio Americano de Médicos, fez uma recomendação formal. Se devia usar cloroquina e hidroxicloroquina com ou sem azitromicina, tanto para tratamento ou profilaxia. E todas as recomendações foram não. Não existem evidências ou não existem evidências sobre benefícios e riscos. Não deve ser usado por falta de evidência. Acompanhando isso, todas as maiores sociedades das especialidades envolvidas, de terapia intensiva, de pneumologia, de imunologia, Sociedade Brasileira de Infecto, de reumatologia e a Sociedade Americana de Doenças Infecciosas, se posicionaram oficialmente dizendo que essa droga não deve ser utilizada fora de estudos clínicos. Em estudo clínico está ótimo, porque é monitorado, a gente precisa saber se funciona ou não. Mas você dá essa droga sem saber é perigoso, como a gente vai discutir mais tarde. A gente vai voltar um pouquinho no encerramento, mas só para falar um pouquinho das outras drogas. O Remdesivir é um antiviral que ele age interferindo na multiplicação do vírus, no RNA do vírus, e teve uma festa grande, há uns 20 dias atrás, como se fosse a bala de prata que ia salvar todo mundo. O trabalho é um trabalho robusto, de mais de 1.000 pacientes, um trabalho randomizado, como deve ser, um trabalho onde os pacientes são sorteados aleatoriamente, que não tem risco de você ter um viés de seleção, escolher pacientes mais graves para tomar ou não tomar a droga. A droga teve um benefício de diminuir 4 dias a duração, o que é importante para pacientes irem embora mais cedo da UTI, mas em mortalidade ele não mostrou o benefício. Num grupo foi 12%, no outro foi 7%, uma diferença limite de 5%, mas sem uma diferença estatística. Talvez se o número fosse maior, até tivesse uma diferença estatística, mas de 5% não é a bala mágica que vai
resolver todos os nossos problemas. Então, o Remdesivir é uma droga que sim, que tem algum efeito, mas é uma droga cara, que provavelmente não tá registrada no Brasil, se chegar vai ser muito cara, de difícil aplicação. Não dá para dizer que essa droga é a droga que tem que ser utilizada. Eu gostaria muito mais que cloroquina tivesse êxito. Droga barata, que está amplamente disponível. Essa droga me parece um pouco melhor que cloroquina, mas também longe de ser algo que compense. E as duas novas vedetes, que estão... A prova de que hidroxicloroquina não é essas coisas é porque as pessoas continuaram buscando outras coisas e já estão substituindo, né? Já está caindo a ficha que não tem lugar para cloroquina. E agora a nitazoxanida, que é um remédio usado para verme, né? Um vermífugo, mas que tem ação in vitro para várias doenças virais, e tem estudo em vivo para rotavírus e para vírus de hepatite C. Esse é um estudo interessante, pequeno, mas interessante, com 50 doentes, que tratou no Egito pacientes com hepatite C do tipo 4, que a gente não tem esse tipo no Brasil, e no grupo placebo ninguém se curou, e no grupo que tomou a droga, 17% se curou. Não vamos falar que isso é uma coisa ótima, mas é uma evidência de que realmente essa droga tem uma ação viral, tem uma ação antiviral e que pode funcionar. No entanto, estudos em vivo para Covid-19, zero. Revisei hoje, agora na literatura, não tem nada. E de onde vem os dados falando sobre os efeitos benéficos na Covid-19? Do WhatsApp. Todas as informações que vocês virem sobre efeitos da Anita, né, nitazoxanida, para tratamento de Covid, vem de WhatsApp. E o WhatsApp não foi e nem nunca será o meio mais confiável de divulgação de informações científicas. Justamente porque a grande maioria dos pacientes vai melhorar sem o uso de droga. Então, o fato de você dar a droga e a paciente melhorar não quer dizer que foi por causa da droga, a gente vai discutir isso. A última vedete é a ivermectina. Por que é a última vedete? Porque tem um vídeo no WhatsApp circulando falando que é para dar droga. O que é bizarro. A gente vive num tempo onde as pessoas julgam o que é bom e é ruim para a sua saúde baseado em vídeos que receberam no WhatsApp. Mas a droga tem in vitro, de novo no laboratório, ação contra vários vírus, para zika, influenza, chikungunya, até para HIV, e a gente não trata HIV com ivermectina. Tem ação anticâncer, eu nunca vi nenhum oncologista tratar nenhum tipo de câncer com ivermectina. Tem ação para bactéria, a gente não usa na UTI também. São todas ações in vitro, mas quando você vai testar em vivo num ser humano, a gente tem estudo para vírus do Nilo Ocidental, West Nile, e para parvovírus, mas nenhum desfecho clínico, sem melhora clínica. Você baixou carga viral, não serve para tratar essas doenças. E estudos para Covid-19, zero. Nenhum, nada. Qual é a fonte de dados sobre efeitos benéficos para Covid-19 da ivermectina? WhatsApp. Então, o que a gente tem é nenhuma literatura médica para ivermectina, nenhum caso publicado na literatura. Hoje, já com mais de 7 milhões de casos, nenhum para ivermectina, nenhum para nitazoxanida, vários para cloroquina com resultado negativo. Então, o grande argumento quando a gente vai discutir essa questão é esse, né? Não, mas fulano falou que tomou e melhorou, ele até gravou um vídeo. E vários médicos disseram que estão usando no hospital deles e que os pacientes estão melhorando. A grande pergunta é, qual a chance de melhorar sem o remédio? Quantos desses pacientes não melhorariam tomando nada? Eu, pessoalmente, tive Covid, não tomei nada, tomei dipirona na minha casa, estou aqui falando com vocês e eu tenho certeza que não foi a dipirona que teve uma ação viral. Mas se eu tivesse tomado ivermectina, tranquilamente as pessoas iam falar, tá vendo? Tomou ivermectina e ficou bom. Uma doença que cura 99% das pessoas espontaneamente, não faz sentido você atribuir a uma medicação o efeito da melhora do paciente. Parece isso que tem um gráfico que chama de correlações espúrias. Esse aqui é um gráfico do número de pessoas que caíram numa piscina e morreram afogadas. E filmes do Nicolas Cage apareceu naquele ano. Você vê que quanto mais filmes do Nicolas Cage aparecem, mais afogamentos em piscina você tem. Quer dizer que as pessoas se afogam mais porque o Nicolas Cage aparece mais nos filmes? Não tem nenhuma correlação isso. Isso é só uma correlação não causal, não há uma relação de causa e consequência. Assim como se você dá um remédio para uma pessoa e a pessoa fica boa, não quer dizer que ela ficou boa por causa do remédio, nem o contrário. A pessoa tomou um remédio e morreu, não quer dizer que ela morreu por causa, se não tivesse tomado o remédio, não tinha morrido. A gente tem que ter muito cuidado na interpretação desse tipo de relação. Última coisa que eu queria comentar, acho que é o penúltimo slide, é o mito da falsa segurança. Outra coisa que a gente escuta muito falar é a questão, não,
mas se bem não fizer, mal também não faz. Dr. Yoto, por exemplo, que é reumatologista, usa essa droga há muitos anos, né? Uma droga muito conhecida dos colegas reumatologistas, e realmente ela é muito segura. Ela é bastante segura, inclusive para uso crônico. Mas ela é muito segura em quem? Nos pacientes da reumatologia. Toda droga tem que ser estudada para doença específica. Então, no paciente de COVID, é um paciente diferente, que ele tem 16% de inflamação cardíaca e a arritmia é muito maior do que outros pacientes. Vou dar 2 exemplos muito simples para vocês. AS é uma droga muito segura, todo mundo concorda. AS infantil, todo mundo toma, todo mundo tem problema de coração, toma AS tranquilamente. Se você der AS para um paciente com dengue, está na propaganda de dengue, aparece, né? No caso de dengue, não tome esse medicamento que contém AS, porque dá sangramento e mata. Um medicamento que pode ser muito seguro numa condição, pode não ter segurança em outra condição. Amoxicilina, um antibiótico simples. Se você der para um paciente com mononucleose, ele faz um rasco, então ele fica todo empolado. Aminoglicosídeo é um antibiótico excelente. Se eu tomar, não acontece nada. Se eu der para um senhor de 80 anos diabético, ele vai para hemodiálise em 3 dias. A gente tem que entender que não existe um remédio que é seguro e ponto. O remédio é seguro no lúpico não quer dizer que ele é seguro no paciente com COVID, que é um paciente diferente. Então, para encerrar, queria deixar para vocês a minha ideia é que cloroquina e essas outras medicações todas, até o momento, elas são uma violação do princípio básico da medicina, o que a gente jura quando a gente faz medicina. É o princípio do primo non nocere, first do no harm, é o primeiro não faça mal. Ao prescrever qualquer coisa para um paciente, a gente não tem que só garantir que a coisa funciona, ajuda o paciente, mas a gente tem que ter certeza que a gente não está piorando o quadro do paciente. E a gente tem evidências que talvez a hidroxicloroquina piore e as outras medicações a gente não sabe. E não sabendo, esse risco é real. Hidroxicloroquina nunca foi estudada num grupo que tinha miocardite. Os estudos em vários vírus não mostram o benefício. Estudo que começou isso sofreu retratação. Nenhum estudo, e deve ter uns 50 estudos, não mostra redução de mortalidade só de vírus no nariz. O país que mais usou hidroxicloroquina foi a Espanha. E a mortalidade de lá foi horrível. O Japão, que não usou nada, tem uma mortalidade bem melhor. A gente precisa de mais estudos. Isso que é o caso. Não é queda livre e a gente não pode machucar os pacientes mais do que tratar os pacientes. Neste momento, infelizmente, a gente não tem nenhum tratamento antiviral disponível para COVID. Obrigado. Então, pessoal,